A dependência da infidelidade é o que deixa muitos trapaceiros doentes. Eles percebem que estão fazendo algo terrível, mas algo os puxa de qualquer maneira. E no final, todos eles acabam mal. Talvez minha esposa não quisesse me trair, mas ela fez isso de qualquer maneira e vai responder por suas ações. Shelley se apoiou em um cotovelo observando-o enquanto ele se dirigia ao banheiro. Ela não podia negar o apelo de seus músculos bem definidos. Ombros largos adornados com músculos fortes, pernas longas com panturrilhas robustas e uma cintura fina que parecia quase fina demais para sustentar a parte superior do corpo. Sentindo o olhar dela, ele olhou para trás com um sorriso antes de desaparecer pela porta do banheiro e o som de um chuveiro correndo encheu o quarto. Rolando de bruços, Shelley pensou sobre as sensações de desaparecimento. Cada toque dele e o tempo que ela passava com ele pareciam irreais, como se ela tivesse acabado de acordar de um sonho. E ainda assim era, sem dúvida, uma realidade, e aí estava o problema. Shelley Spaulding, uma esposa e mãe de 36 anos, começou a perceber a seriedade de suas ações. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, ela traiu seu marido Jerry Spaulding. Ela o traiu, sua filha Tracy e a santidade de sua família, sem pensar duas vezes. Até agora. À medida que a realização de suas ações penetrava sua mente nublada, ela começou a tremer. Seu corpo, que havia sido projetado exclusivamente para seu marido, agora parecia tenso e estranho. Ela foi tomada pelo desejo de fugir. O pânico tomou conta dela, levando-a a agir. Ela deslizou para fora da cama, procurou freneticamente por calcinha e sutiã, vestiu-os às pressas, e depois uma saia, blusa e sapatos. Pegando sua bolsa e jaqueta, ela correu para a porta e abriu-a assim que o som do chuveiro parou. Ela fechou a porta silenciosamente atrás de si, andou rapidamente pelo corredor e desceu as escadas até o saguão. Depois de se certificar de que ninguém a estava observando, ela saiu rapidamente pela porta da frente sem olhar ao redor. Pegando um táxi, ela voltou para seu carro e foi embora sem olhar para trás. O presente luxuoso de Jerry, um Cadillac Escalade azul escuro, silenciosamente a levou em direção à sua considerável morada na Scotland Drive, aninhada no enclave afluente de Scottsdale, Arizona. Ao entrar na garagem, ela esperou a porta da garagem abrir antes de estacionar lá dentro. Desligando o motor, ela ficou sentada, permitindo que seu coração acelerado se acalmasse e o suor em seu rosto evaporasse. O tic-tac do motor de resfriamento forneceu um ruído de fundo, mas fez pouco para aliviar a dor lancinante em seu estômago. Ela suportou, esperando que a turbulência passasse e recuperasse a compostura. Saindo do carro, ela entrou na casa assustadoramente silenciosa, desprovida de sua filha Tracy, que estava no treino de líderes de torcida, e Jerry, que não era esperado em casa até depois de amanhã. Ela estava ciente da ausência deles quando concordou em encontrar Reed Cunningham no hotel mais cedo naquele dia. Sem ninguém esperando seu retorno e sem necessidade de engano, ela fez sua escolha livremente, para atrair a confiança daqueles mais próximos a ela. Shelley entrou na sala grande e expansiva e afundou em uma das cadeiras de couro macias posicionadas em frente à lareira, que dominava toda a parede sul. A parede, adornada com pedra, tinha 2 andares de altura, desaparecendo no teto abobadado e com vigas, 20 pés acima. Recentemente apresentada na House Beautiful, sua casa havia recebido elogios como uma das mais requintadas de Scottsdale, com sua arquitetura aclamada como inovadora e inspiradora. No entanto, nada disso foi registrado por Shelley enquanto ela olhava para a televisão de tela plana de 90 polegadas, agora escura, colocada centralmente na unidade de entretenimento ao lado da lareira. Shelley trabalhava como recepcionista para Walter Kincaid, um candidato concorrendo ao Senado dos Estados Unidos pelo Arizona. Nos últimos 5 meses, ela esteve ativamente envolvida em sua campanha e, 2 meses atrás, ela cruzou o caminho de Reed Cunningham em um dos vários eventos de arrecadação de fundos que ela organizou. Ele era charmoso, excepcionalmente bonito e não escondia sua atração por ela. Inicialmente achando isso divertido, Shelley mais tarde se viu atraída por seus avanços, embora não conseguisse identificar bem o porquê, e essa incerteza a incomodava. Suas visitas se tornaram mais frequentes, sua atenção para com ela mais aberta e insistente, e durante tudo isso, ela retribuiu.
A menor palavra dele, seu estômago dava cambalhotas, um toque casual enviava arrepios pela pele, seus dedos roçavam suavemente, um sorriso ou um olhar aumentava sua temperatura. Essa era uma sensação completamente desconhecida, superando até mesmo seus sentimentos pelo marido. Ela deveria ter parado imediatamente ao sentir o desejo se intensificando, mas não o fez. A fixação que era Reed Cunningham brotou dentro dela, consumindo-a inteiramente. Em casa, seus pensamentos se concentravam nele. Na cama com o marido, era Reed que ela imaginava. O mais condenável era a alteração em seus sentimentos em relação a Jerry, seu marido. Ela se tornou ríspida com ele, a noção de intimidade com ele de repente repugnante. O homem que ela amou e a quem foi devotada por tanto tempo agora parecia um estranho, irreconhecível. Em vez de amor, havia apenas vazio, preenchido unicamente por pensamentos sobre Reed. Ela se sentia inquieta, constantemente desejando se envolver em algo que sabia ser errado. Tudo o que ela conseguia discernir era a perigosa proximidade de concordar com sua proposta de se encontrarem fora de seus encontros habituais. Esse perigo se materializou hoje quando ela proferiu, sim. Os eventos de hoje permaneceram um mistério para ela. Ela estava atendendo o telefone quando ele entrou. Quando o viu, ela sorriu, e ele veio até ela depois de uma curta conversa com um agente de publicidade. Eles fizeram uma pausa juntos e saíram para tomar um pouco de ar fresco. Reed fez seu discurso habitual, então estendeu a mão para acariciar o cabelo dela e tocar sua bochecha. De repente, algo dentro dela mudou e ela percebeu que não podia recusá-lo. Ela o seguiu até o carro e depois de volta ao hotel. Quando ele estava em seu quarto, os pensamentos sobre Jerry e Tracy desapareceram enquanto suas mãos faziam sua mágica. O desejo dela crescia a cada segundo. Por alguns minutos, eles ficaram tão próximos quanto animais perturbados. Eles ficaram lado a lado, recuperando os sentidos, e finalmente Reed a empurrou de volta para a cama. E tudo aconteceu de novo. Reed ainda não tinha terminado, e eles tiveram vários outros encontros naquela tarde antes que ela se levantasse, se vestisse e dirigisse para casa. Eram quase 5h30 quando o som de uma porta batendo a trouxe de volta ao presente, sinalizando a chegada de Tracy. Ela suspirou, levantou-se da cadeira e foi retomar seu papel de mãe. Embora ela sentisse uma pontada com esse pensamento, ela logo o esqueceu quando Tracy começou a compartilhar detalhes sobre seu dia e o garoto novo que a convidou para sair. Tracy estava imersa em sua história quando Shelley começou a tirar coisas do freezer para preparar um jantar tardio. Shelley trabalhava firmemente, sua mente em outro lugar, enquanto sua filha continuava falando. Felizmente, Tracy não percebeu que às vezes sua mãe não estava realmente ouvindo. As duas sentaram-se à mesa conversando enquanto apreciavam o jantar simples que ela havia preparado. Ela achou incrivelmente agradável passar esse tempo com Tracy, falando sobre assuntos que diziam respeito apenas a elas. Enquanto observava sua filha, ela sentiu seu amor por ela se aprofundar. Ela estimava sua filha e sua vida, as experiências que elas compartilhavam e as aventuras de sua filha. Seus pensamentos se voltaram para Jerry, que havia trabalhado incansavelmente para sustentá-las, e ela sentiu uma pontada de dor e arrependimento instantâneo por suas ações no início daquela tarde. Mas então o rosto de Reed Cunningham veio à mente, e toda a culpa desapareceu. As palavras de sua filha também desapareceram. Tracy não percebeu a mudança repentina de sua mãe no silêncio que se seguiu, não até que ela parou de falar e esperou que sua mãe comentasse sua história sobre Jason, sua paixão atual. Quando ela olhou para cima, viu sua mãe olhando pela janela, claramente perdida em pensamentos. Sentindo-se magoada, Tracy se levantou, levou seu prato para a pia e saiu da cozinha. Sua mãe mal percebeu, o que magoou Tracy mais do que ela esperava. Mas sua mãe estava assim há meses, e Tracy estava ficando cada vez mais preocupada. Ela decidiu esperar até que seu pai chegasse em casa e então falar com ele. Ele saberia o que fazer. Afinal, ele era pai e conseguia consertar qualquer coisa. Jerry Spalding era um daqueles raros jovens que no ensino médio descobriu um segredo crucial. Ele compareceu a vários discursos no ginásio do ensino médio sobre obter educação, encontrar um bom emprego, trabalhar duro e progredir na vida. Enquanto ouvia cada palavra, ele não acreditava em nada.
Ele não tinha desejo de impressionar aqueles acima dele. Ele queria trabalhar, sim, mas não para os outros. Sua mentalidade era completamente diferente. Jerry sabia exatamente o que queria: ficar rico trabalhando para a pessoa mais importante do mundo, ele mesmo. Em vez de ir para a faculdade e aprender um ofício ou vocação depois de terminar o ensino médio, Jerry frequentava a biblioteca e mergulhava na seção de autoajuda. Lá, ele aprendeu sobre comprar e vender imóveis de uma forma que exigia pouco dinheiro, mas tinha potencial para lucro significativo. Ele leu, estudou e pesquisou até decidir tentar. Ele encontrou um antigo complexo de apartamentos de 2 unidades que alguém queria vender por um preço de banana devido à sua depreciação. Jerry decidiu fazer seu primeiro acordo. Morando em casa com seu pai, depois que sua mãe morreu de câncer quando ele tinha 15 anos, Jerry e seu pai conseguiram sobreviver. Embora ele tivesse 18 anos e pudesse legalmente entrar em um contrato, Jerry não tinha histórico de crédito, então ele precisava que seu pai fosse coassinante. Seu pai, um homem muito inteligente, rapidamente entendeu as intenções do filho e o apoiou totalmente, coassinando com um mínimo de hesitação. Ele manteve um olhar atento sobre Jerry, mas logo viu que Jerry sabia o que estava fazendo. Em 2 meses, Jerry vendeu a propriedade com um bom lucro, pagou o empréstimo e rapidamente encontrou mais 2 propriedades para vender. Ele vendeu aqueles 2, ganhando dinheiro suficiente para operar de forma independente. Jerry estava a caminho de ficar rico e nunca olhou para trás. Aos 22 anos, ele já era um milionário e a caminho de uma riqueza ainda maior. Sua empresa estava garantindo negócios cada vez maiores, e seu nome era bem conhecido em Scottsdale. Ele era frequentemente convidado para festas onde os ricos se misturavam e faziam networking. Em um desses eventos organizado por um indivíduo notável, ele conheceu Shelley Lambert. Ele se apaixonou perdidamente por ela naquela mesma noite e a perseguiu com a mesma intensidade que aplicava a tudo mais em sua vida, de todo o coração. Seu único objetivo era conquistá-la. Eles namoraram por quase um ano antes de Jerry pedi-la em casamento. Shelley estava pronta e aceitou sua proposta de casamento. Seus pais, ambos professores, ficaram impressionados com a riqueza e personalidade de Jerry, e deram sua bênção. O pai de Jerry já tinha se afeiçoado a Shelley, expressando sua alegria com a perspectiva de tê-la como sua nova filha. Eles planejaram o casamento e se casaram 3 meses depois que Shelley fez 21 anos. Foi uma sorte que a chegada de Tracy tenha sido adiada, pois Shelley e Jerry descobriram sua gravidez antes do casamento. Todos os outros aceitaram o momento, ou pelo menos fingiram. O tempo passou para os 3, e eles eventualmente se tornaram uma das famílias mais ricas de Scottsdale. Jerry e Shelley compraram sua casa atual quando Tracy tinha 2 anos e moraram lá desde então. Ao longo dos anos, eles expandiram a casa várias vezes, adicionando uma piscina, um grande pátio com churrasqueira e todos os enfeites, e um lago de carpas substancial com plantas aquáticas. Essas melhorias transformaram sua casa em uma obra-prima apresentada em House Beautiful. Embora não tenham tomado nenhuma medida para evitar que Shelley engravidasse novamente, eles não tiveram sucesso em ter um segundo filho. Uma visita à clínica revelou que Shelley provavelmente não conceberia naturalmente, tornando o nascimento de Tracy quase milagroso. Jerry continuou fazendo negócios e acumulou ainda mais riqueza. Shelley ficou em casa para criar a filha e se tornou ativa em instituições de caridade e política locais. Conforme Tracy foi crescendo e passando mais tempo longe de casa, Shelley aumentou seu envolvimento nessas atividades. Por fim, ela decidiu se voluntariar na arena política, juntando-se à campanha de Walter Kincaid, um candidato ao Senado dos Estados Unidos, há apenas 3 meses. Jerry Spalding estava satisfeito com o resultado do seu dia. Ele estava em Denver e passou a maior parte da tarde revisando os contratos que havia negociado com o consórcio que possuía o pedaço de propriedade que ele desejava. Eles eram afiados, ele tinha que reconhecer isso. Eles notaram algumas coisas que ele havia incluído deliberadamente, mas não perceberam que esses itens eram para serem notados. Na verdade, havia várias distrações que eles deixaram passar completamente, e ele se sentiu compelido a apontá-las como se fossem uma surpresa para ele também. Isso ajudou a estabelecer a confiança de que ele precisava para garantir que o negócio ocorresse de acordo com seu plano. O ponto alto do dia foi quando todos assinaram o contrato,
e o secretário, que também era um tabelião público, o autêntica. Isso tornou o contrato legal e vinculativo, dando a ele exatamente o que ele queria. A propriedade em si não valia o valor que ele pagou, o que deixou o consórcio feliz, pois eles acreditavam que tinham enganado o estranho. Jerry deixou que eles mantivessem essa impressão enquanto pegava suas cópias e ia embora. Ele sabia de algo que eles não sabiam. Essa propriedade estava bem no caminho de uma expansão planejada pelo maior fabricante de carros do mundo em sua cidade. Ele agora possuía a peça mais crucial em seus planos de expansão e sabia exatamente como alavancar seu verdadeiro valor. Retornando ao seu quarto em uma limusine alugada, Jerry calculou que poderia ter um lucro significativo com a venda dessa propriedade. Após cobrir os custos e preparar seus investidores, ele ganhará facilmente 2 milhões, e possivelmente mais. E tudo isso pode acontecer em um mês. Isso sem dúvida aborreceria alguns moradores locais. Mas isso o deixaria muito feliz. Além disso, Shelley ficaria muito feliz. Ele pensou que essa sorte inesperada poderia melhorar o humor dela, no qual ela estava ultimamente. Ele não tinha ideia do que causava o humor dela. Ele tentou falar sobre isso várias vezes, mas ela sempre o ignorava, dizendo que era apenas fruto da imaginação dele. Eles não faziam amor há quase 6 semanas. Eles tiveram intimidade 2 vezes, mas não era amor. Ela permitiu, tentando esconder seu desinteresse. Ele estava bravo o suficiente para terminar o serviço, focando apenas em sua própria satisfação. Ela não reclamou e fingiu que se importava se ele estava feliz. Mas ele sabia que não era o caso. A limusine parou, o deixou sair, e ele disse ao motorista que seus serviços não eram mais necessários para esta viagem. Ele deu uma gorjeta de $100 ao motorista e garantiu que ele soubesse seu nome dando-lhe seu cartão. Ele sabia que voltaria e gostava de deixar uma boa impressão em pessoas que poderiam ser valiosas para ele no futuro. Ele entrou no saguão do único hotel naquela pequena cidade e verificou se havia alguma mensagem na recepção. Não havia nenhuma, o que o entristeceu. Mas, por outro lado, ele realmente não esperava que ela retornasse suas ligações. Ela não se incomodava muito ultimamente. Uma vez em seu quarto, Jerry começou a fazer suas ligações obrigatórias. Ele contatou seus parceiros para informá-los de que o negócio estava finalizado e aceitou seus parabéns. Eles eram os investidores, e em um momento ele precisou deles mais do que eles precisaram dele. Agora as coisas eram diferentes. Para continuar fazendo negócios com ele e ganhar muito dinheiro, eles tinham que comprar ações em sua corporação, aquela que ele mesmo fundou, especializada em imóveis, mas não do tipo envolvendo casas ou mesmo negócios. Jerry comprou e vendeu lotes de terra com potencial para lucros enormes. Ele era habilidoso nisso e tinha uma habilidade incrível de prever quais parcelas seriam lucrativas e quais não. Ele tinha feito uma pequena fortuna em apenas alguns anos e a transformou em ganhos ainda maiores. Seus associados não estavam mais ativamente envolvidos em seus empreendimentos, mas ele continuou a mantê-los informados e ofereceu-lhes oportunidades em negócios significativos. Manter relações amigáveis com eles e dividir o risco em grandes projetos parecia um bom negócio para ele. Isso provou ser benéfico para todas as partes envolvidas, pois elas permaneceram dispostas a investir pesadamente quando ele assegurou que era do melhor interesse delas. Ao longo dos anos, Jerry acumulou uma riqueza considerável, que usou para comprar a casa e o quintal espaçoso que Shelley adorava. Ele atendia todos os desejos dela, fosse um carro novo, joias ou roupas finas. Oferecer a ela esses luxos lhe trazia imensa alegria, alimentada por sua profunda afeição por ela. Apesar de seu amor inabalável, ele não conseguia deixar de se sentir desapontado quando Shelley demonstrou relutância em ter um segundo filho, apesar do orgulho e alegria compartilhados por Tracy. No entanto, ele aqueceu aos desejos dela, como sempre fazia. Depois de atender seus parceiros de negócios, ele ligou para sua casa. Esperando enquanto o telefone tocava, ele sentiu uma leve decepção quando Tracy atendeu em vez de Shelley. Oi Tracy, é o papai. O que está acontecendo? Eu esperava notícias da sua mãe, mas nenhuma ligação. Está tudo bem? Não há nada errado, papai. É só a mãe agindo do mesmo jeito que ela tem agido nos últimos meses.
Nós estávamos conversando no jantar hoje à noite e ela simplesmente se retraiu. Eu não sei o que está acontecendo. Mas isso está realmente me incomodando. Eu só quero que você volte para casa e faça as coisas como eram antes de tudo ir por água abaixo. Onde ela está agora? Ela pode atender o telefone? Ela está no quarto dela. Ela subiu lá depois do jantar e não voltou mais. Ela está agindo de forma estranha, pai. Só volte para casa, por favor. Estou saindo amanhã de manhã e volto no começo da tarde. Não diga a ela que estou voltando para casa um dia mais cedo. Vou surpreendê-la com algo legal. Vai ser de nós dois. O que você acha? Parece que pode funcionar. Ok, não vou dizer nada. A propósito, estarei em casa à tarde amanhã. Temos um encontro e ele não vai acabar antes das 7. Vejo você depois disso. Te amo, pai. Jerry desligou, ponderou as palavras da filha e ficou surpreso que ela também tivesse notado as mudanças. Ele arrumou as malas para pegar o voo na manhã seguinte. Ele queria chegar em casa o mais rápido possível. Talvez ele pudesse começar a consertar as coisas e descobrir o que estava errado. Em casa. Chegando ao seu escritório no centro de Scottsdale após um breve voo, ainda era cedo. Depois de checar com sua secretária e revisar suas anotações, ele encontrou uma que despertou seu interesse. Era uma mensagem de Nick Prescott, uma amiga próxima cujo falecido marido teve uma influência significativa em sua carreira. Apesar do falecimento do marido 3 anos antes, ele manteve sua amizade com Nick. Depois de arrumar sua mesa, ele discou o número dela. Durante a conversa, eles se atualizaram sobre os eventos recentes antes que ele perguntasse como poderia ajudá-la. A resposta dela o pegou desprevenido, o perturbando. Jerry, eu me importo profundamente com você e realmente gosto de Shelley, mas preciso expressar minhas preocupações. Percebi algo entre Shelley e esse homem, Reed Cunningham. Ele é um dos principais contribuidores da campanha de Wall e tem um passado um tanto duvidoso. Eu os vi juntos na sede da campanha e é preocupante. Jerry ouviu atentamente, sentindo uma sensação de afundamento no estômago enquanto as palavras o inundavam. Ele sabia que ela apoiava Walter Kincaid, o mesmo homem para quem sua esposa trabalhava. O momento dessas revelações coincidindo com as suspeitas dele e de sua filha sobre Shelley parecia significativo demais para ignorar. O que você observou, Nick? Algo pareceu fora do comum? Jerry perguntou, esperando uma resposta tranquilizadora. Bem, ontem eles saíram juntos sem dizer uma palavra a ninguém. O carro dele tinha sumido, mas o dela ficou no estacionamento por mais de 1 hora. E hoje, nenhum dos dois apareceu. Shelley nunca perde uma quinta-feira, especialmente quando repassa a agenda da semana seguinte, Nick explicou. Parece preocupante, não é? Acho que vou precisar investigar mais. Lamento ter que chamar sua atenção para isso, Jerry. Mas eu me importo profundamente com você. Você e Tracy não merecem isso. Você sempre esteve lá por mim e eu quero fazer o mesmo por você. Esperemos que não seja nada sério. Depois de mais alguns minutos de conversa, Jerry desligou o telefone, lutando contra a vontade de reagir impulsivamente. Confrontar sua esposa imediatamente não era a escolha mais sensata. Ele precisava reunir evidências primeiro. Ele sabia que ela provavelmente mentiria para cobrir seus rastros. Provas, se disponíveis, seriam cruciais. O caso começa. Enquanto Jerry estava a caminho de casa na manhã seguinte, seu avião cruzando os céus acima das montanhas rochosas, Shelley estava começando seu dia. Shelley acordou em seu horário habitual e garantiu que Tracy estivesse acordada e se preparando para a escola. Ela tinha ido dormir cedo na noite anterior, sua mente emaranhada em pensamentos oscilando entre seu marido e Reed Cunningham. Apesar de sua forte culpa pelo que tinha feito, ela não conseguia tirar as imagens de Reed de sua mente. Seus olhos, seu sorriso, seu físico musculoso e, particularmente, sua dotação considerável ofuscaram sua culpa, empurrando os pensamentos para o fundo. Mas então, lembranças do marido voltavam, reacendendo sua culpa. Jerry era o homem que ela amava inequivocamente. Ele era sua rocha, seu amor e seu futuro.
Ele era seu marido e pai de Tracy, e nada iria alterar isso. Apesar de suas preocupações sobre colocar em risco o casamento deles, ela não conseguia entender por que não conseguia parar de pensar em Reed. O que era que a fazia continuar a puxá-la de volta para ele? Naquela manhã, Tracy estava quieta enquanto preparava o café da manhã, colocando 2 fatias de pão na torradeira, servindo-se de um copo de leite achocolatado, passando manteiga na torrada e generosamente polvilhando com canela e açúcar. Ela sentou-se à mesa, mal-humorada, sem se envolver com a mãe. Shelley tentou iniciar uma conversa várias vezes, mas acabou desistindo, sem se preocupar muito com o silêncio da filha. Observando Tracy sair para o ônibus, Shelley sentiu uma leve sensação de alívio, precisando de um tempo sozinha para organizar seus pensamentos. Jerry voltaria para casa amanhã, e ela sentiu a pressão de se tornar a esposa que ele esperava, reconhecendo que ela não cumpria esse papel há algum tempo. Quando o avião de Jerry pousou no aeroporto, Shelley se vestiu para o dia seguinte. 1 hora depois, ela estava na pia pronta para sair para a reunião semanal da agenda na sede de Walter Kincaid, um compromisso que ela nunca perdia. Assim que ela estava terminando de lavar a louça do café da manhã, a campainha tocou. Limpando as mãos em um pano de prato, ela atendeu a porta e encontrou Reed parado ali, sorrindo. Surpresa com sua aparição repentina, ela deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse e fechasse a porta atrás dela. Percebendo seus olhos arregalados e sua expressão de espanto, ele silenciosamente caminhou até ela e a tomou em seus braços. Você parece e cheira maravilhosamente. Não consegui parar de pensar em você a noite toda, e não consegui esperar mais esta manhã. Preciso estar com você de novo, mas dessa vez quero aproveitar cada momento aqui na cama do seu marido. Shelley lutava contra sentimentos conflitantes. Jerry voltaria para casa amanhã, e ela precisava salvar o casamento deles para dar sentido a ele. Ainda assim, ela podia sentir a presença de Reed acendendo o desejo nela. O charme dele era irresistível, e ela se viu rapidamente caindo sob seu feitiço. Era sua única chance de recusá-lo. Por favor. Pare com isso. Por favor. Sua luta carecia de convicção. Seus movimentos eram mais uma reação instintiva ao toque do corpo dele contra o dela do que um apelo sincero por liberdade. Reed ignorou completamente seus apelos. Em vez disso, ele se abaixou para acariciá-la. Um sorriso quase apareceu em seu rosto. Sabendo que ela estava cedendo a ele, ele continuou. Agarrando-a pelos joelhos com uma mão e envolvendo a outra em suas costas, ele a levantou sem esforço, continuando a beijá-la enquanto a carregava para o quarto principal. Ele a deitou na cama amarrotada onde ela tinha dormido sozinha na noite passada. Enquanto isso, enquanto Jerry conversava com Nick Prentice, Shelley e Reed mais uma vez traíram a confiança de Jerry. Enquanto Reed satisfazia Shelley, Jerry fazia planos para expor sua esposa. Pela próxima hora, Shelley e Reed ficaram próximos. Eles estavam completamente absortos um no outro, esquecendo de todos os outros, pois estavam exaustos de fadiga. Tendo satisfeito seus desejos, eles tomaram um banho juntos antes que Reed tivesse que ir para uma reunião. Reed saiu rapidamente, incapaz de suportar o silêncio constrangedor e as tentativas de conversa casual por mais tempo. Quando o explorador de Reed deixou a área onde Jerry e Shelley viviam, Jerry estava finalmente pensando em seus planos, sabendo exatamente o que pretendia fazer. No caminho para casa, Jerry começou a implementar seus planos. Ele decidiu não avisar Shelley até que tivesse um bom motivo para isso. Ciente de suas obrigações com a filha, ele comprou flores e comida chinesa para o jantar, esperando que isso a acalmasse. Foi um gesto de amor, embora ostentoso. Enquanto isso, Shelley estava em casa relaxando na varanda dos fundos com uma bebida e uma revista. Jerry a observava da janela, ainda fascinado por sua beleza, talvez até mais do que quando se casaram. Seu longo cabelo loiro e liso com franja curta emoldurando seu rosto e penetrantes olhos azuis claros permaneciam irresistíveis para ele. Apesar do fato de que ela tinha engordado um pouco, isso apenas acentuava suas curvas, o que ele achava muito atraente. Ele ponderou o curso de suas vidas até então, intrigado pelas mudanças repentinas e drásticas que ocorreram em tão pouco tempo. Até cerca de 3 meses atrás, suas vidas eram comuns,
caracterizadas por previsibilidade ocasional, mas infundidas com momentos de espontaneidade e prazer perpétuo. Tracy era a luz de suas vidas, e ambos participavam ativamente de suas atividades sempre que possível. Apesar da agenda de trabalho exigente de Jerry, ele sempre fazia questão de estar presente para eles nos fins de semana e na maioria das noites, muitas vezes levando Shelley junto quando viajava. Mas então tudo começou a mudar. Shelley ficou cada vez mais quieta, nervosa, excessivamente sensível sobre assuntos triviais e sua vida íntima parou. Além de algumas instâncias fugazes, ela permaneceu distante e desligada. Jerry não conseguia entender o que desencadeou essa mudança, e as tentativas de abordar o assunto com ela foram recebidas com resistência. Agora, no entanto, as coisas estavam começando a fazer sentido graças ao telefonema de Nick, que lançou luz sobre a situação. Voltando para a cozinha, Jerry pegou uma garrafa de cerveja gelada, arrumou as flores em um vaso e deixou a comida no forno em fogo baixo para mantê-la aquecida até Tracy voltar para casa. Olhando mais uma vez para Shelley, que estava sentada sozinha na varanda, ele se sentiu compelido a deixá-la saber que estava de volta. Ele saiu, deixando a porta fechar com um baque retumbante. Shelley se virou para olhar para ele, sua expressão era de surpresa, tingida talvez com uma pitada de decepção, embora Jerry não pudesse ter certeza. Ei, querida, o que te traz de volta para casa mais cedo? Eu estava esperando você amanhã. Desculpe por te surpreender, mas terminei meu trabalho e decidi ir para casa em vez de passar outra noite solitária em um hotel. Não se preocupe, querida. Eu fui pego de surpresa. Estou feliz que você voltou. Está com fome? Ainda não. Peguei um pouco de comida chinesa no caminho e coloquei no forno. Posso esperar até o jantar. Isso é atencioso da sua parte. Tracy ficará feliz em ver você. Ela parecia um pouco deprimida ontem à noite. Não sei porquê, mas notei. Talvez você pudesse falar com ela, animá-la. Talvez. Veremos. Enquanto falava, ele observou a atenção de Shelley retornar para sua revista, confirmando suas suspeitas. Ela estava pensando em outra pessoa agora, não nele. O afeto que ele costumava ver nos olhos dela quando retornava estava ausente, substituído por desinteresse. A realização o atingiu com força, quase como um golpe físico em seu coração. Ele se virou, voltando para dentro antes que Shelley pudesse notar as lágrimas brotando em seus olhos. Correndo pela cozinha, ele buscou refúgio em seu escritório, fechando a porta, trancando-a e afundando pesadamente em sua cadeira. Foi então que ele se deixou levar, com lágrimas fluindo livremente. Enquanto isso, Shelley lutava com pensamentos semelhantes enquanto Jerry estava ali. Ela tentou invocar os sentimentos esperados de alívio e alegria com seu retorno. Mas tudo o que ela conseguia pensar era nela e em Reed naquela manhã na cama, perdidos em paixão. A vergonha corou seu rosto enquanto ela rapidamente desviava o olhar para a revista em suas mãos, escondendo seus pensamentos de Jerry. Ela estava atormentada por sua obsessão por Reed, incapaz de se livrar das memórias do tempo que passaram juntos. Sua mente estava consumida por pensamentos sobre o próximo encontro, uma certeza da qual ela não conseguia escapar. Eles navegaram pela noite e pelo dia seguinte sem reconhecer nenhum problema subjacente. Jerry permaneceu reservado, enquanto Shelley parecia distante e desinteressada tanto no marido quanto na filha. A rotina da hora de dormir seguiu seu curso normal, com Shelley se aposentando primeiro, já dormindo quando Jerry se juntou a ela. Na manhã seguinte, Jerry e Tracy partiram, passando a maior parte do dia fora. Shelley, preocupada com o trabalho, não percebeu a ausência deles. Mais tarde, quando Reed se aproximou dela, ela o acompanhou até um motel, onde passaram o dia juntos até a noite se aproximar. Depois de tomar banho e se vestir, ela voltou para casa e os encontrou fora. Ela preparou um jantar modesto com as sobras e esperou o retorno deles, seus pensamentos consumidos por Reed, como estavam há meses. Quando Jerry e Tracy retornaram mais tarde, eles contaram seu dia, alegando ter assistido a um jogo de beisebol onde o namorado de Tracy jogou, seguido de milkshakes e um filme. Jerry sentou-se ao lado de sua filha, divertido quando o namorado dela tentou colocar o braço em volta dela, apenas para encontrar o braço de Jerry já ali.
Tracy levou tudo na esportiva, aproveitando a companhia de seu pai e namorado. Shelley sentiu uma pontada de culpa ao perceber que não sabia quem era o namorado de Tracy. A rotina continuou inalterada pelas 2 semanas seguintes. Shelley se encontrou com Reed mais 2 vezes sob o pretexto de voluntariado. Então, numa terça-feira, Shelley anunciou sua intenção de trabalhar na sede da campanha por algumas horas. Ela foi vaga sobre seu horário de retorno ao informar Jerry. Ele calmamente concordou em começar o jantar e cuidar de Tracy. Após o término da ligação, Jerry fez uma ligação discreta, dando instruções à pessoa do outro lado da linha, combinando uma ligação de retorno na manhã seguinte. Jerry e Tracy desfrutaram de um jantar juntos, consistindo de pizza, Pepsi e pãezinhos quentes de canela de sobremesa. Eles pareciam contentes na companhia um do outro, sem nenhuma saudade aparente da presença de Shelley. Tracy mencionou que sua mãe tinha se ausentado de muitos jantares ultimamente, e quando ela estava em casa, não era muito agradável estar por perto. Jerry ouviu as palavras de Tracy sem expressar nenhum sentimento negativo em relação a Shelley. No entanto, ele não pôde deixar de reconhecer em seus pensamentos que Shelley tinha permitido não apenas seu casamento, mas também seu papel como mãe, escorregar em termos de prioridade. Enquanto Tracy provavelmente estava em seu quarto conversando ao telefone com seu namorado Josh, Jerry sentou-se meio adormecido em sua cadeira até Shelley voltar para casa. Ele percebeu que já passava das 7, muito mais tarde do que o normal devido às exigências da campanha. Jerry permaneceu em silêncio enquanto Shelley anunciava sua chegada, e nem ficou surpreso quando ela rapidamente foi para o chuveiro. Enquanto ele abaixava a cabeça, algumas lágrimas escaparam dele. A dor voltou, tão intensa quanto sempre, não pela primeira vez. Até recentemente, ele se apegou a uma tênue esperança de que pudesse estar enganado, de que Nick estivesse errada. Ele desejou, pelo bem dele e de Tracy, que o soluço no relacionamento deles fosse só isso, e que Shelley ainda considerasse o casamento deles sagrado. Mas agora ele tinha certeza de que era tudo fachada. A evidência era irrefutável. Ela vivia uma mentira, e suas promessas eram vazias. Jerry lutou contra a raiva, suprimindo-a com o autocontrole do qual se orgulhava. Ele havia construído uma fortuna para eles, criado um lar e dado tudo o que podia. Ele permaneceu fiel e verdadeiro às suas promessas a ambos. Seu compromisso com Shelley permaneceu inquebrável, uma fonte de orgulho feroz. Apesar das tentações e promessas de outros, ele as rejeitou, encontrando tudo o que desejava e precisava em casa. Sua esposa e filha eram seu mundo inteiro. Tracy receberia o melhor começo possível na vida. Suas despesas com a educação foram cobertas, permitindo que ela focasse seu tempo onde era mais necessário. Ele prometeu garantir que o casamento dela seria uma ocasião alegre quando chegasse a hora, e garantiria que tanto ela quanto o parceiro escolhido tivessem uma base sólida para a vida juntos. Esses eram compromissos que ele pretendia manter, independentemente de suas próprias circunstâncias. Ele tinha orgulho de sua capacidade de cumprir suas promessas a Tracy. Naquela noite, Jerry dormiu em seu escritório, acordando cedo para finalizar a papelada para o acordo de Denver. Uma vez concluído, ele garantiu que os documentos fossem arquivados corretamente. No mês seguinte, ele transferiria a propriedade e ganharia seus 2 milhões. Sabendo que os compradores eram asiáticos, ele providenciou que sua parte fosse depositada diretamente em uma conta bancária suíça que tinha sido bem financiada ao longo dos anos por meio de negociações com clientes internacionais. Esse dinheiro permaneceu não revelado nem para Shelley nem para o governo dos Estados Unidos, pois nunca entrou ou saiu do país. O saldo restante seria anotado e depositado nas contas da corporação sem qualquer escrutínio governamental. Depois que ele completou a papelada, a chamada esperada finalmente chegou. Enquanto ele ouvia, a amargura crescendo dentro dele causou um nó na garganta, quase o sufocando. Ele tomou notas, grunhindo quando necessário, e concluiu a chamada com instruções para enviar o relatório final junto com fotos. Com as evidências em mãos e as informações obtidas, ele agora sabia quem, onde e quando. Este não foi um incidente isolado. De acordo com sua fonte, ocorreu pelo menos 5 vezes. Era o suficiente. Nenhuma ação adicional seria necessária. Uma vez foi o suficiente para quebrar a promessa indefinidamente.
Reed Cunningham, o dono de seu próprio estabelecimento, Cunningham Cabines and Counters, comandava uma empresa pequena, mas exclusiva, especializada na produção de móveis personalizados para cozinhas e banheiros. A empresa gerenciava todos os aspectos, do design à instalação, focando exclusivamente naqueles com fundos significativos. Começar um projeto que valesse menos de $100.000 estava fora de questão. Os serviços de Cunningham, que atendiam principalmente pessoas ricas, eram muito procurados por aqueles que buscavam causar uma boa impressão. Corria o boato de que sua habilidade ia além da marcenaria, atendendo às necessidades de clientes que buscavam excelência em vários campos. Clientes ricos elogiavam sua habilidade. Jerry, entre outras coisas, tomou nota disso. Querendo machucar Reed Cunningham, ele não tinha desejo de machucar pessoas inocentes. Reconhecendo a inocência dos funcionários de Cunningham, Jerry abandonou a ideia de liquidar a empresa, focando em vez disso na perseguição pessoal de Reed. Embora sua família inevitavelmente sofresse, Jerry raciocinou que o fardo estava em Reed, não nele. Os laços familiares de Reed, especialmente seu casamento e suas filhas pequenas, tornaram-se seu único ponto vulnerável. Os relatórios apontavam para a devoção inabalável de Reed à sua família, e Jerry considerou com raiva esse detalhe adequado para uso. Jerry reproduziu cuidadosamente as evidências incriminatórias, incluindo fotografias de Reed e Shelley em poses comprometedoras. Estudando uma das imagens, Jerry recuou em desgosto, mas ao mesmo tempo se sentiu satisfeito, sabendo quanta dor isso causaria à esposa de Reed. Julgando que Reed e Shelley tinham causado isso a si mesmos, Jerry lavou as mãos e não se preocupou mais com o bem-estar deles. Nos 2 dias seguintes, Jerry se ocupou com várias tarefas. Primeiro, ele fechou todos os seus cartões de crédito ativos e contas conjuntas, sacando exatamente metade de cada um. Então, ele garantiu que a maioria de seus ativos estivessem em contas corporativas não sujeitas às leis de propriedade comunitária. Em seguida, ele recuperou todas as joias de Tracy dos cofres, fez com que fossem avaliadas por um joalheiro de confiança e obteve uma nota certificada de seu valor. Após vender as joias, ele depositou metade do dinheiro na conta de Tracy. Apesar de saber que teria que pagar pensão alimentícia, Jerry aceitou como parte do acordo de divórcio. Ele finalizou o decreto de divórcio no escritório de seu advogado, agendando para que Tracy fosse intimada em sua casa no dia seguinte às 12h15. Além disso, ele providenciou que uma cópia de todas as suas informações, incluindo fotos, fosse entregue à esposa de Reed Cunningham precisamente às 11h da manhã seguinte. Jerry passou aquela noite com sua esposa e filha, nenhuma das duas suspeitando do que estava por vir. Ele queria poupar Tracy da dor do divórcio, mas sabia que era inevitável. Seu único consolo era planejar falar com ela a verdade o mais rápido possível. Curiosamente, Shelley tentou ser amigável naquela noite, tentando envolver Tracy em uma conversa. No entanto, Tracy parecia não querer se abrir. Jerry achou divertido assistir à frustração de Shelley, especialmente quando ela começou a perguntar sobre seu trabalho, algo que ela nunca demonstrou interesse durante o casamento. Apesar de suas tentativas de manter a seriedade, Jerry não conseguiu evitar rir, provocando a raiva de Shelley. Eventualmente, ele se desculpou e foi para o pátio, ainda rindo. Ele ficou do lado de fora até se recompor, então entrou na casa e encontrou Tracy ausente em seu quarto. Se acomodando, ele se preparou para passar outra noite lá embaixo até que Shelley interrompeu, aparentemente irada. Ele suspeitou que ela estava se preparando para demonstrar algo a ele. Deixe-a tentar. Sem que ela soubesse, ele não tinha mais interesse nos planos dela. Quero ir à sede da campanha amanhã. Eles precisam de mim para lidar com telefones e mensagens. Você se importa? Eu sei que é sábado e não gosto de trabalhar nos fins de semana, mas eles realmente precisam de mim, ela disse. Jerry quase riu, ele sabia quem realmente precisava dela. Querendo que isso acabasse, ele pensou antes de responder. Você precisa estar em casa ao meio-dia amanhã. Há papéis que você precisa assinar e eles não podem esperar. Tenho que insistir. Meio-dia até meia hora é tudo o que você vai precisar. Depois disso, você está livre para fazer o que quiser. Embora Shelley parecesse inclinada a argumentar, ela optou por não fazê-lo, considerando-o atípico.
Relutantemente, ela concordou e se retirou para a cama, planejando ligar para Reed e marcar um encontro mais tarde naquela tarde. Fechando a porta do quarto, ela se preparou para dormir. Ao deitar-se, sua mão instintivamente alcançou a esquerda, onde Jerry geralmente dormia. Olhando para o espaço vazio, um arrepio percorreu sua espinha. Ela percebeu que Jerry não dormia ao seu lado nos últimos dias ou até mais. Lágrimas brotaram enquanto o peso da tristeza a engolfava. Por que ela estava agindo assim? O que estava acontecendo em sua cabeça? Reed parecia ter algum tipo de poder sobre ela, dominando seus pensamentos. Seu casamento estava desmoronando e ela se culpava completamente. O vínculo dela com a filha estava diminuindo e Jerry ridicularizou suas tentativas fracas de contatá-lo. Ela percebeu o quão estúpidas elas eram e se perguntou o que mais ele tinha visto. Em um instante, ela foi tomada pelo medo de perder tudo o que ela amava, seus entes queridos. No fundo, ela admitiu que amava Tracy e Jerry mais do que qualquer coisa no mundo. O que ela estava fazendo? De repente, sua paixão por Reed Cunningham parecia uma busca sem sentido. O mero pensamento nele não causava mais prazer. Em vez disso, causou uma sensação de nojo e medo. Ela rolou de bruços e enterrou o rosto no travesseiro, reprimida pelos soluços que sacudiam seu corpo. Como ela chegou a esse ponto em sua vida? Como ela afastou Jerry tão facilmente? Como ela foi para a cama com outro homem que não a amava? Ela sabia que Reed não a amava. Lembrando dos momentos recentes de intimidade com Jerry, ela percebeu que não conseguia se lembrar da última vez que eles realmente fizeram amor. Não foi assim. Ela ficou deitada ali e percebeu que Jerry a havia tratado do mesmo jeito que Reed, rudemente, sem nenhuma ternura. Desgostosa, ela correu para o banheiro, mas antes de chegar lá, vomitou e caiu no chão frio de ladrilhos. Caiu na cama sentindo-se enjoada e encharcada de suor, e decidiu que no dia seguinte finalmente terminaria com Reed. Tinha que acabar. Ela precisava se concentrar em sua família e em Jerry mais uma vez. Ela o amava de verdade. O mero pensamento da vida sem ele a aterrorizava. Amanhã marcaria um ponto de virada e ela estava determinada a fazer as pazes. Ela faria qualquer coisa por ele. Enquanto isso, lá embaixo, Jerry estava deitado encolhido no sofá em seu escritório, com os olhos fechados. Ele havia derramado todas as lágrimas que podia, resistindo à torrente de dor, raiva e todas as outras emoções que sinalizavam o fim de 15 anos de sua vida. Amanhã anunciava o início de um novo capítulo, um que ele pretendia começar com um estrondo para as duas pessoas que mais importavam. No último dia, pouco antes do meio-dia, Jerry voltou para a casa do jardim onde havia trabalhado a manhã toda. Depois de lavar o rosto e as mãos, ele trocou suas roupas sujas de trabalho por uma camisa e calças mais largas. Depois de dar $50 a Tracy e mandá-la e suas amigas ao shopping, ele foi para seu escritório fechando a porta atrás de si. De um pequeno cofre, ele tirou um relatório e várias fotografias. Olhando para a foto ampliada de Shelley novamente, ele sentiu apenas uma leve pontada de raiva. Ele colocou a foto virada para baixo no relatório. Ele estava pronto. Precisamente ao meio-dia, Jerry abriu a porta de seu escritório e chamou Shelley para dentro. Ela entrou rapidamente com um sorriso e tomou seu lugar habitual em frente à mesa dele, onde ela geralmente assinava documentos. Fechando a porta atrás dela, Jerry andou ao redor da mesa e sentou-se, segurando a foto virada para baixo. Ele esperou que Shelley se acalmasse antes de falar. Ok, estou pronto. O que você precisa que eu assine? Ainda não. Primeiro, eu gostaria de lhe mostrar algo e ouvir seus pensamentos. Os documentos que exigem sua assinatura chegarão ao 12h15, então temos um tempinho. Naquele momento, o telefone tocou e Jerry atendeu. Após uma breve pausa, ele desligou. Tocou novamente e mais uma vez Jerry atendeu. Após ouvir, ele sorriu e se virou para Shelley. Você gostaria de falar com o Reed Cunningham? Ele parece bastante aflito e está perguntando por você. Shelley empalideceu e balançou a cabeça vigorosamente. Ela parecia extremamente nervosa ao responder. Não, não quero falar com ele. Diga não. Apenas encerre a ligação.
Peço desculpas, Sr. Cunningham. Ela não quer falar com você agora. Talvez em outra ocasião. Adeus. O telefone tocou novamente, mas dessa vez Jerry deixou continuar. Ele observou Shelley, satisfeito em ver seu pânico crescendo. Por fim, ele decidiu aliviá-la, então desligou o telefone para silenciá-lo. A expressão de Shelley ficou séria. Ela se virou para Jerry, questionadora. Por que a demora? Eu queria ir como voluntária hoje. Por que não podemos ir agora? Shelley se perguntou por que ele havia ligado para casa. Parecia irracional. Ela precisava fazer as coisas e descobrir o que estava acontecendo. Mal sabia ela que Jerry estava prestes a dar uma resposta. Jerry puxou uma foto para si, examinando-a com o lado em branco voltado para Shelley. Ele então virou, revelando-o a ela. Ela olhou para baixo, seu sorriso forçado desaparecendo instantaneamente. Você sabia? Como você sabia? Oh, Deus, não agora. Por favor, Deus, agora não. Por favor. A pele de Shelley ficou ainda mais pálida. Sua mão instintivamente se levantou para cobrir a boca enquanto a outra segurava o braço da cadeira com força. Ela balançava para frente e para trás e Jerry temeu que ela pudesse desmaiar. Suas apreensões se mostraram válidas quando ele a viu cair de lado, seus olhos revirando até que apenas o branco ficasse visível. Agindo por instinto, Jerry correu para impedir a queda dela, mas não conseguiu. No entanto, ele a levantou e reposicionou a cadeira. Saindo para o corredor, Jerry pegou um copo de água no lavabo, retornando para encontrar Shelley ainda inconsciente. Isso perturbou Jerry, embora sua principal preocupação agora fosse a consciência dela para a entrega dos papéis do divórcio. Sua empatia havia se dissipado. Entre os papéis, havia uma ordem de restrição, obrigando-a a desocupar o local, e Jerry estava ansioso para garantir que ela compreendesse seu conteúdo. Embora elaborar aquele documento em particular tenha exigido tempo e atenção, seu impacto foi persuasivo, convencendo o juiz. Após deliberação, Jerry, com um encolher de ombros indiferente, aproximou-se de Shelley e abruptamente derramou o copo de água sobre ela. Assustada, ela gaguejou e recuperou a consciência, balançando a cabeça e enxugando o rosto. Seu olhar caiu sobre a foto, provocando uma nova onda de lágrimas. Jerry, por favor. Permita-me expressar meu profundo remorso. Por favor, Jerry, deixe-me comunicar com você. Permita-me tentar elucidar. Eu devia estar louco. Jerry, por favor, permita-me esclarecer. Jerry, satisfeito com o retorno dela, retomou seu assento atrás da mesa. Ele produziu várias outras fotos, todas de tamanho padrão, e as jogou em sua direção enquanto ela implorava. Ela mal olhou para eles antes de empurrá-los para o lado. Guarde-os. Eles não têm importância. Ler não significa nada. Acabou, Jerry. Acabou. Nunca mais o verei. Nunca. Jerry a interrompeu então, sem paciência para suas palavras enganosas e promessas vazias. As ações dela transmitiram tudo o que ele precisava saber. Há algumas coisas que preciso lhe informar, Shelley. Eu as escrevi para que você não precise se lembrar, mas aqui estão. Primeiro, fechei todas as nossas contas conjuntas. Elas agora estão somente em seu nome, e apenas metade dos nossos fundos anteriores ficaram lá. Segundo, avaliei as joias. A maior parte eu comprei para você como símbolo do meu amor por você e nossa filha. Mas meu amor por você morreu, e já que eu comprei para você, eu escolhi vendê-lo. Eu deixei metade do valor dele nas suas contas. O sentimento nas joias morreu, e as peças em si não têm mais significado. Primeiro, eu garanti que todos os fundos da corporação estejam seguramente colocados em contas corporativas fora do seu alcance. Por fim, os documentos chegarão às 12h15 para sua assinatura. Estou prosseguindo com o divórcio, Shelley, sem dúvida. Seus protestos são inúteis. Estou farto de você, independentemente de suas palavras ou ações. Você me traiu, cometeu adultério, e eu quero que você vá embora. Oh, Jerry, por favor, não diga isso. Sinto muito.
Eu cometi um erro, e me arrependo sinceramente. Eu ia terminar hoje. Eu sei que eu estava errado. Ontem à noite, percebi o dano causado à nossa família e o quão terrivelmente errado eu estava. Acabou, Jerry, e eu quero me reconciliar. Por favor, me perdoe. Não faça isso, Jerry. Eu entendo minha falha. Nesse momento, a campainha tocou. Jerry se levantou, circulou a mesa e pegou o braço de Shelley, puxando-a da cadeira. Ela resistiu enquanto ele a levava até a porta. Segurando-a, ele abriu a porta para o mensageiro. O jovem se dirigiu diretamente a Shelley. Você é a Senhora Shelley Spaulding? Shelley assentiu, evitando o olhar dele. Ele gentilmente pegou a mão dela e colocou um envelope nela. Você foi servido. Com isso, ele se virou e foi embora pela calçada. Jerry conduziu Shelley de volta ao escritório e a guiou para seu assento mais uma vez. Ela estava sobrecarregada demais para fazer qualquer coisa, exceto seguir as instruções de Jerry. Tomando seu próprio assento atrás da mesa, Jerry se dirigiu a ela novamente. Há mais algumas coisas que preciso lhe contar. Fiz uma cópia do relatório e das fotos de vocês dois e mandei para Tina Cunningham hoje. Ela agora sabe o que você sabe sobre o marido dela. Essas ligações que você recebeu eram do seu amante, Reed Cunningham. Ele provavelmente queria falar com você, talvez para entender por que tomei as atitudes que tomei. Jerry riu alto. Pessoas como ele nunca parecem entender como aqueles que traem podem revidar. A expressão de Shelley se tornou de descrença. Você não fez isso. Como pôde fazer isso com ele? Como pôde ser tão cruel? Ele tem filhas pequenas esperando por ele em casa. Jerry ficou furioso com as palavras dela. Cruel. Ele? Insanidade. Eu? Cruel? O que deu em você, Shelley? Você e ele são casados. Mas isso não impediu vocês de traírem seus cônjuges e de destruírem suas famílias. E agora vocês querem apontar o dedo para mim enquanto o deixam livre? O que eu fiz para merecer isso? Vocês só queriam me destruir? Esse era o plano o tempo todo? Arruinar meu casamento e a vida da minha filha? Essa é sua ideia distorcida de justiça? Jerry, não. Essa nunca foi minha intenção. Nunca quisemos que você ou a esposa dele descobrissem. Nunca. Vocês nunca deveriam saber sobre meu caso. Nunca. E eu nunca quis te machucar. Se você não tivesse descoberto, não teria se machucado. Nunca. 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 Jerry cortou as negações dela. Lamento informar que seu parceiro agora está enfrentando problemas significativos, assim como você. Shelley, espero que o que quer que tenha levado a esse resultado tenha valido a pena para você. Fiz o máximo para cuidar de você, colocando todo o meu coração em nosso relacionamento, nunca vacilando até que você escolheu terminá-lo. Apesar de esperar pacientemente por meses na esperança de seu retorno, você apenas se distanciou ainda mais, optando por ele em vez de nós. Você alcançou o resultado desejado, mas ao custo de nos abandonar. Não, não foi isso que eu pretendia. Eu não previ isso. Jerry, por favor, não me deixe de lado. Por favor, Jerry, eu imploro. Uma ordem de restrição foi emitida, Shelley, impedindo você de residir nesta casa. Você tem 12 horas para juntar seus pertences e desocupar. E fique tranquilo, pretendo informar Tracy sobre suas ações, e não posso prever sua resposta. Ela tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões sobre com quem quer viver. Essa escolha será dela, mas eu vou revelar tudo a ela. Isso eu prometo. Shelley parecia ter se recolhido em si mesma, sentada na cadeira ela emanava uma sensação de derrota e exaustão. Jerry, olhando para ela, percebeu que lhe faltava compaixão. Ele sentiu um vazio dentro de si enquanto a observava, uma sensação que o perturbou. Ele se assegurou de que ficaria bem quando ela saísse de cena, embora esperasse que fosse verdade. Shelley, estou saindo por um tempo e espero que você vá embora antes que eu volte. Tracy está sendo cuidada, então não se preocupe se você se importa.
Seu comportamento recente deixou evidente que você se esqueceu dela, assim como se esqueceu de mim e de suas promessas para mim. As informações de contato do meu advogado estão no pacote que você recebeu. Encontre um bom e deixe que eles cuidem disso. Você deve estar financeiramente seguro, já que estamos em um estado de propriedade comunitária, mas não espere uma fortuna. Haverá pensão alimentícia, e eu não vou contestar, mas assim que descobri sua traição, fiz meus próprios planos. Já que você estava me enganando, eu garanti que eu saísse por cima. Essa é a única decepção que eu experimentei nos últimos meses. Parabéns! Você recebeu o que merecia. Não há mais nada para dizermos, exceto adeus. Com isso, Jerry se levantou, tirou sua aliança de casamento e a deixou cair na frente dela. Ele havia mantido sua parte do acordo e tinha orgulho disso. Ele nunca a havia traído e havia feito todo o possível para cuidar dela, amá-la e criar um lar seguro e confortável. E ela o havia profanado. Jerry saiu de casa, pisando em um futuro onde Shelley não tinha mais lugar. As consequências são realmente